Você, junto comigo, antes de mais nada, pode se alegrar, porque nós temos um Deus que nos ouve. Amém? Amém. Nós temos um Deus real que fala, que quebranta, que toca. Isso tudo que a gente cantava agora há pouco, eu gostaria muito que você refletisse no que nós estávamos cantando nessa última música. Não cante isso da boca para fora, mas reconheça isso que o Senhor faz e que o Senhor é, que nós podemos fazer ao Senhor. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, mas é esse mesmo Deus ao qual nós podemos nos achegar com temor no coração, porque Ele é o nosso maior anseio, é a coisa que a gente mais espera, que a gente mais quer. Ele se deixa achegar. Enfim, eu quero ajudar você nessa noite a glorificar a Deus através da sua palavra também, conhecendo um aspecto mais do nosso Senhor e reconhecendo como Ele age em gente como a gente. Gente como a gente. Essa é mais uma mensagem com base num personagem do Antigo Testamento. Nós vamos ouvir mais algumas mensagens com esse tema a partir de hoje. E essa pequena série, eu gosto de dar um título assim que una todas as mensagens num tema em comum. E não há melhor tema do que gente como a gente, quando a gente pensa nos personagens da Bíblia. Porque se você parar para reparar, e eu espero que você faça isso junto comigo, tanto agora quanto nas próximas pregações, você vai ver que os personagens da Bíblia, os heróis da fé, os grandes homens e mulheres de Deus, eles não são tão diferentes de nós. Eles enganaram e foram enganados, eles mentiram, roubaram, mataram, adulteraram, foram traídos, e é através desses, gente como a gente, que o Senhor fez sua obra. É de gente como a gente que o povo de Deus é feito. Não é de santos, imaculados, intocados pelo mundo, que não pecam, não erram, não têm dificuldades, não. O reino de Deus é feito de gente como a gente. E nessas pessoas, nessas histórias, nos momentos que parece que não vai dar em nada, que você fica, meu favor, Senhor amado, o que vai ser dessa história? Que isso aqui é um desastre. Hoje nós vamos ver uma história de um casal que tinha recebido uma promessa de Deus, não quis esperar, decidiram cumprir a promessa pela força deles, ou seja, pegar uma barriga de aluguel, e aí entrou uma terceira pessoa no casamento, deu tudo errado, e aí expulsaram essa pessoa, essa mulher de casa, e daí você fica assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? É gente como a gente. Talvez você não viveu algo assim na sua vida, no seu casamento, mas eu quero que você entenda que são histórias reais, de pessoas reais, pessoas normais, e que se Deus agiu nelas, Ele pode muito bem agir em nós. Amém? É o mesmo Deus que eu estou anunciando aqui. Antes de começar, enfim, abra sua Bíblia em Gênesis 16, tá? Não sei se eu já tinha falado o capítulo, mas é esse que nós vamos ler daqui a pouquinho. Os avisos aí, foto e tal, eu vou passar no final. Me ajudem a lembrar, por favor. Eu só queria contar para vocês, ou relembrar a vocês, a nossa história com o Max, né? Muitos de vocês acompanharam, oraram e tudo mais, mas eu queria levar você a pensar nas situações, em o que a gente faz, o que você faz quando as coisas não saem como você quer. O que acontece na sua vida, como é que fica seu relacionamento com Deus, como é que fica quando as coisas não saem como você quer. Se vocês lembrarem bem, eu e a Leti planejávamos o Max há muito tempo, né? Desde que nós casamos, a gente queria ficar casado uns 4 a 5 anos, e aí engravidar, né, e tudo mais. Foi tudo muito planejado, o momento ali, não, agora tá bom, vamos ter o primeiro filho. E aí ele veio, e aí logo no primeiro ultrassom começou a emoção, né? O Max tinha uma
translucência nucal aumentada, né? Uma medida lá que o bebê tem que ter, é até certa medida, e ele tinha isso muito maior, o que representava que ele provavelmente teria uma má formação, que ele nasceria sem um órgão importante, ou sem a coluna, algo assim, ou poderia nascer e ficar vegetando, nascer morto, tudo isso poderia acontecer. E aí logo no primeiro ultrassom, 3 meses e pouco de gravidez, aí a gente recebe essa bomba. E aí, o que a gente faz? Né? O que a gente faz quando as coisas não saem como a gente quer? E aí eu e a Lê oramos muito, vocês oraram por uma semana depois nós fomos lá fazer outro ultrassom, e aquela medida já não estava alterada, e a gente não entendeu nada, né? Nem o médico, ele disse, não, tem aqui no outro ultrassom, mas agora não tem nada. E a gente ficou assim, tá, mas ainda não tem nada confirmado. Enfim, Max cresceu muito bem na barriga ali da Lê, lá nas últimas semanas teve umas complicações, teve que nascer antes e de cesárea, que era tudo que a gente não queria, né? A gente queria ter parto normal, queria que fosse na hora que o bebê quisesse, né? E aí? De novo, o que a gente faz quando as coisas não saem como a gente quer? E aí o Max nasceu, ele tem síndrome de Down, a gente ficou naquela, não sabia, até confirmar, e todo mundo que tem filho, né, gera um filho, e quando ele nasce, espera que ele não tenha nada, nenhum problema, né? Que ele seja normal. E aí a gente tem o Max ali, nasce o nosso filho, ele tem síndrome de Down. E aí, o que a gente faz quando as coisas não saem como a gente quer? E, enfim, vocês sabem da história, vocês sabem da joia que é esse piá, e que não tem problema nenhum. Ele tem síndrome de Down, mas isso não é um problema. Desculpa, eu estou chorão hoje. Mas eu queria levar você a refletir, a olhar essa história que nós vamos ler agora e pensar o que eles fizeram, o que você faria diferente, o que a gente deve fazer quando as coisas não saem como a gente quer. Essas são as lições que eu vou trazer hoje na pregação. O que a gente deve fazer? O que a Bíblia nos chama a fazer quando as coisas não saem como a gente quer? Leia comigo Gênesis capítulo 16. Vamos ler o capítulo todo. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai, sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E este foi o nome que ela deu ao Senhor que havia lhe falado.
tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado de Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abrão e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Até aí a palavra do Senhor. Para você entender o que estava acontecendo aqui, nós vamos hoje ver um casal de gente como a gente, mais uma serva que é gente como a gente, mas a história deles não começa aqui. Eu vou fazer um breve resumo para você lembrar ou conhecer. Em Gênesis 12 é que começa essa história. Abrão, ele mora em outra terra, num lugar lá chamado Ur dos Caldeus, e aí Deus fala com ele. Naquela época não se tinha um culto a Deus, não se sabia que Deus é Yahvé, o Senhor, não tinha Bíblia. Então Deus, Abraão entende que foi Deus fala com ele e diz, sai da tua terra, vai para onde eu vou te mostrar. E ele vai. Então em Gênesis 13, próximo capítulo, mostra Abrão e um sobrinho dele, que tinham ficado ricos com o gado, as criações, eles começam a ter conflito, porque eles não podiam conviver no mesmo lugar, então eles se separam. E o sobrinho dele vai para um lado, e aí Abrão fica com o resto da terra ali, ele escolhe o resto da terra para peregrinar, porque eles eram nômades. E aí Deus ali fala para Abrão, olha aí a tua terra, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, tudo que tu está vendo vai ser teu. Eu vou te dar descendência como a areia do mar. E aí Abrão já fica assim, olha, vou ter descendência. Ele tinha 75 anos nessa época. Em Gênesis 14, tem aquela passagem em que Abrão dá o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Então ele mostra ali fidelidade ao Senhor. Ele entrega tudo ao Senhor, né? Enfim, em Gênesis 15, está chegando na nossa história. Gênesis 15, Abrão começa a ficar em dúvida. Porque Deus prometeu descendência numerosa para ele. Descendência para possuir a terra. Mas ele não tinha filhos. Ele e a esposa eram idosos. E aí em Gênesis 15 ele questiona, Deus, como é que vai ser esse negócio? Será que essa descendência vai ser através do meu servo, Eliezer de Damasco? Ele é confiável, ele é alguém muito bom. Poderia ser através dele, né? Ele herdar tudo que eu tenho, a minha família e tudo mais. E aí Deus diz, não vai ser ele. Você vai ter um filho. E aí nós chegamos em Gênesis 16. Se a gente lê dessa forma, a gente vê que logo no início, né, o problema é esse. Ora, Sarai, esposa de Abrão, não tinha dado nenhum filho para ele. E aí, o que eles fazem? E aí acontece toda essa história que nós lemos. Me parece que quando Moisés escreveu esse texto aqui, que Moisés escreveu aqui Gênesis, né? Ele estava contando essa história que tinha acontecido muito antes dele. Ele escreveu isso aqui e registrou, e a história é assim, para nós lermos e a gente ficar pensando, não é possível que eles fizeram desse jeito. Não é possível que eles tiveram essa ideia, mas era só... Daí você dá a sua resposta. Cada um, é para você se incomodar e pensar o que você faria. Não, se fosse Abrão, eu nunca ia aceitar essa ideia da Sarai. Da onde engravidar empregada e daí ser a descendência? Na época isso era aceitável, tá, gente? Isso fazia sentido para eles. A minha esposa é estéril, eu tenho um filho com a escrava dela, então esse filho é considerado meu e da minha esposa. Isso era culturalmente aceitável, né? Não aos olhos de Deus. Pensa Sarai, vocês mulheres, né? Mas eu no lugar de Sarai, mas nunca que eu ia fazer uma proposta dessa para Abrão. Da onde? Espera que Deus vai fazer, né? Nós hoje falando. Então, é bem isso que o texto bíblico sempre quer. Incomodar você e fazer você pensar, o que eu faria? Por que eu não agiria assim ou por que eu copiaria isso? Enfim. Eu quero que você pense o que é que você faz quando as coisas não vão como você espera, como você quer. Ali, naquele contexto, aquele casal estava vivendo justamente essa situação. Deus tinha prometido, mas não estava acontecendo, as coisas não estavam indo como eles queriam, como eles esperavam. Então, o que se faz?
com base nesse texto, em primeiro lugar, quando as coisas não vão como eu quero, eu preciso buscar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Antes de tomar qualquer decisão. Todo mundo usa GPS hoje? Quem viaja, dirige aí? Usa. De vez em quando, Nadir. Nadir é velha guarda, né? Alguém não usa, não gosta de GPS aí? Não? Salete não gosta? Olha aí, ó, tem uns mais velha guarda ainda. Eu não gostava, né, uma época. Eu gostava, na verdade não gosto ainda. Eu dou uma olhada no trajeto, né? Preciso ir lá para Lagoa Vermelha, né? Não sei ao certo. Aí eu olho ali, tem que ir até Ibiaçá, até o trevo que vai para Sananduva, ou para a BR lá, vou para lá, tal. Daí eu saio com isso na cabeça e vou fazendo o trajeto. Isso já me botou em furada, claro, né? Porque daí não vê um trevo ali, não pega a saída certa, enfim, né? Sabe como é que é. Mas a Leti, ela tem uma história mais legal ainda. E eu estou contando aqui com a autorização dela. Foi ela que deu a ideia de contar essa história. Então não é para envergonhar ela. Mais perdida que ela, eu não sei se tinha, né? Agora ela já se vira muito bem. Mas teve uma vez em Ijuí, lá quando a gente estava no seminário, que ela conseguiu se perder a pé na cidade. A gente andava a pé, não tinha carro. E daí ela foi fazer o que era o título de eleitor, né? E aí quando ela saiu lá do lugar, em vez de sair para o mesmo lado que ela chegou, ela saiu para o outro. E foi andando, né? Foi embora. Daí conta ela, nas palavras dela, né, que ela parava nas esquinas e dava risada dela mesma, né? Estava perdida, como é que estava perdida a pé em Ijuí, né? E daí caminhou um tanto até que achou a praça. Daí ela sabia, não, da praça eu sei chegar em casa. E daí foi, né? Quando ela me contou, eu pensei, Senhor, ainda bem que o Senhor guarda, né? Enfim, isso me levou a pensar que muitas vezes a gente não usa a ferramenta para ter direção nas decisões. Essa é a lição que eu quero trazer aqui. Se a gente parar para pensar em Abrão e Sarai, eles estavam em dúvida de como aconteceria o plano de Deus. E em vez de usar a ferramenta certa, em vez de usar o GPS, eles decidiram ir por conta. Deixa que eu que sei o caminho. Gente, nós vimos no capítulo 15, Abrão estava em dúvida, Senhor, como é que vai ser minha descendência? Ora, já está aí a resposta, o que ele fez? Consultou o Senhor, daí o Senhor disse, não vai ser teu servo, vai ser um filho. Tá bom. No capítulo 16, quando vem Sarai lá e diz assim, o Senhor não me deixou ter filho, engravida Agar, aqui a empregada, que vai dar tudo certo. O que Abraão podia ter feito, devia ter feito? A coisa mais óbvia, o quê? Consultar o Senhor. Consultar o Senhor. Senhor, é para eu ter um filho através de Agar? Muito provavelmente o que o Senhor faria? Falaria, né? Não, é através de Sara, sossega. Mas eles não fizeram isso. Eles não buscaram a Deus antes da decisão. E aí tiveram que arcar com as consequências. A gente vê duas questões aqui que eu quero destacar. Sarai, ela foi amarga e ela culpou a Deus por não ter filhos. Olha só isso. No versículo 2, ela diz, o Senhor me impediu de ter filhos. E nessa frase, eu fui pesquisar para ver se era isso mesmo. Ela está jogando a culpa em Deus. Ela está dizendo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Foi Deus que não me deixou ter filho. É culpa dele. Nós temos que fazer alguma coisa. E aí eu trago uma aplicação para nós. Quando a gente está frustrado com Deus, e a gente vai ficar frustrado com Deus, às vezes, quando as coisas não saem como a gente quer, o que a gente precisa é buscar Ele com o coração sincero. A resposta aí é buscar a Deus com o coração sincero, mesmo na dor, mesmo frustrado, mesmo quando as coisas não saem como a gente quer. Porque é só isso que vai fazer as coisas tomarem seu rumo certo, ou fazer a gente entender que não precisa ser como a gente quer. Sarai por um lado, Abrão por outro. Abrão, ele só aceitou. Você percebe que ele não se posicionou?
Ele não fez nada como marido? Olha isso. No finalzinho do versículo 2, a Sarai disse, possua minha serva, durma com ela, né? Engravide ela. E Abrão atendeu a proposta de Sarai. Foi assim, papum. Abrão, toma aqui minha serva, tá bom. E foi. Gente, tudo errado. O marido não liderou espiritualmente, não orou, não buscou, não questionou, não direcionou o casal, a família. Pior, ele só aceitou e depois lavou as mãos. Depois ele disse, não, resolve aí agora. A serva é tua, faz o que tu quiser. Tudo errado. Tudo errado. Um marido completamente disfuncional. E aí a gente conclui. É que nem eu, às vezes. Espero que você, marido, conclua isso. É que nem eu, às vezes. Gente como a gente. É gente como a gente. Maridos, pelo amor de Deus, não sejam passivos espiritualmente. Não sejam passivos, não deixem a responsabilidade pela vida com Deus na mão das esposas. Porque não é responsabilidade só delas. É responsabilidade primária de vocês. Puxa a oração. Puxem o buscar a Deus em casa. Estamos em dúvida? Ora junto, é você que tem que puxar. Falando aí do discipulado, não só para marido e mulher, a nossa vida com Deus com outra pessoa. Cara, às vezes a gente fica dando cabeçada, não consegue resolver, fica de mal com o irmão. Seja você quem puxa a oração, quem puxa o resolver. Mano, vamos conversar sobre isso, vamos orar junto sobre isso. Você com seu discípulo, direciona a mente, a ideia, a cabeça do discípulo junto com você para isso. Eu estou num dilema, eu estou numa situação que eu não sei o que fazer, eu estou louco para tomar essa atitude aqui. Você, discipulador, seja aquele que fala, você já orou por isso? Vamos orar junto por isso aí agora, aqui, já. Não é aquela assim, calma que eu vou orar por você. Não, não é isso. Não é vou orar por ti, é vamos orar agora. Enfim, eu quero que você entenda a importância de buscar a Deus junto. Tanto como casal, no caso aqui de Abrão e Sarai, quanto no caso de igreja, de discípulos, de irmãos na fé. Você não é crente sozinho. Busque a Deus junto. Ora junto com alguém. A gente tem amigos, parceiros aí que não são discípulos, né, discipulado. A gente se junta aí para comer e tudo mais. Você tem. Ora junto com essas pessoas. Ora por essas pessoas. Enfim, tem uma lista de oração. Relembra isso. Eu já falei aqui, então não vai ser nada novo para você. Tem uma lista de oração, alvos junto de oração, alvos em comum, você com seus amigos, parceiros aí. Façam jejum juntos. Vamos jejuar tal dia? Vamos. De uma refeição, o dia inteiro? Vamos, combina. Vamos jejuar de chimarrão essa semana? Vamos jejuar de rede social, de Netflix, de alguma coisa juntos essa semana? Façam isso juntos, com irmãos, ou entre casal, entre família. Pelo amor de Deus por vocês, busquem a Deus juntos, antes de tomar as decisões. Essa é a primeira lição. A segunda, que eu acho que é meio óbvia, mas não dá para dizer que é óbvio. A gente vê que um grande problema dessa história foi Abrão e Sarai terem trazido alguém outro, uma terceira parte para dentro do casamento. Nesse caso ali foi Agar, foi a empregada que daí engravidou. E aí a gente pensa, eu nunca faria uma coisa dessa. Nunca? Mas óbvio que não. Deixa eu contar para vocês a história da Tati e do Eloy. A Tati e o Eloy são um casal lá de Chapecó. São amigos nossos lá, da família, dos pais da Lê também, né? São da igreja lá. E essa história não tem crise nenhuma eles contar. Até acho que o Eloy contaria para vocês também. Eles foram assaltados ano passado, de noite, né? Eles moram no segundo piso, assim, de uma sala comercial. E aí acordaram à noite, no meio da noite, com os bandidos dentro do quarto. Eu acho que eram 2 e um estava armado.
Situação daquelas, ruim, horrível, né? E tudo certo para dar errado. E aí a gente fica, quando escuta, eles foram assaltados, e aí, né, renderam eles, amarraram, alguma coisa assim. Daí o Eloy contando, né? Não, a Tati acordou gritando, quando eu vi o que era, eu saí batendo, saí dando soco. Ele conta assim, dando risada, né? Cara, ele não saiu de olho fechado, no meio da noite, dando soco, à torta direita, sem ver nada. E disse que saiu batendo, não sabia se acertou a mulher, se acertou os caras. Saiu batendo, e quando ele viu, os caras pularam a sacada, e ele pegou o carro e foi atrás, ainda umas quadras, tentou pegar os caras e tudo mais. No fim das contas, o que tinha tudo certo para dar errado, deu certo com a loucura dele aí. E aí a gente fica pensando, né, os homens principalmente, mas se fosse eu, já tenho lá um pedaço de cano do lado da cama, né, um pedaço de pau. Eu já durmo com a faca, né, na mesa de cabeceira. Sei lá, você está pensando, mas eu ia fazer isso primeiro, depois aquilo, ia ficar quieto, daí ia tentar pular, ia só ficar quieto, chamar a polícia. Mas uma coisa que eu tenho certeza que você não pensa em fazer é ir lá antes de dormir e abrir a porta e deixar ela escancarada e ir deitar na cama, certo? Ninguém pensa em fazer isso é ridículo. Mas é justamente isso que às vezes a gente faz no casamento, na vida com Deus. No nosso relacionamento entre nós e Deus, a gente abre as portas e diz assim, alguém tem alguma opinião diferente aí? Pode vir, pode dar, sou todo ouvidos. Foi o que Abrão e Sarai fizeram. Quando estava o casamento ali, entre eles e Deus, eles fizeram isso, abriram as portas. Vamos botar mais alguém junto nessa história. Tem só explicar, esse alguém junto, é colocar alguém junto para resolver uma coisa que só Deus poderia. É isso que eles tentaram fazer. Olha só, Abrão e Sarai esperavam um filho que Deus prometeu. Deus me impediu de ter filhos, disse Sarai, então vamos fazer o quê? Vamos trazer Agar para ela ter o filho que Deus não pôde me dar. Você entende? É trazer alguém para dentro do relacionamento, e eu não estou falando só de casal, tá? Estou falando de vida com Deus também. É trazer algo ou alguém para dentro do seu relacionamento com Deus para resolver algo que Deus não pôde resolver. Isso é idolatria. Isso é idolatria. E a gente pode fazer isso, essa terceira parte, né? Até tirei do ponto. Essa terceira parte, esses terceiros, podem ser muitas coisas. Pode ser uma terceira pessoa no casal? Pode. Mas pode ser, você pensando aí, o seu relacionamento com Deus. Pode ser o celular. Você busca no celular a distração, a satisfação, aquela dopamina, sabe? Aquela recompensa cerebral que você não tem em Deus, que você não consegue se satisfazer em Deus, que você acha chato estar na presença de Deus, daí você busca lá no celular e fica horas a fio mexendo, olhando, enfim. Pode ser na TV, em séries, filmes, pode ser na comida. Você não entende o plano de Deus para você, não consegue esperar se satisfazer nele, fica ansioso e desce a lenha na comida. Isso é idolatria? Isso é gula? Você entende como é muito mais profundo do que chamar alguém para dentro do casamento? É deixar coisas tomarem o lugar de Deus, você tentar resolver algo no seu coração que só Deus pode resolver. Então eu chamo você, conclamo você a identificar isso. Tem alguma coisa que está tomando muito tempo no teu dia a dia? Quando você sai aqui do culto, qual é a primeira coisa que você já está pensando? O que eu vou jantar? O que eu vou assistir? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? O que eu vou fazer amanhã? Eu tenho que resolver isso no trabalho. Trabalho pode ser uma coisa dessas. Aquilo que toma tua cabeça tão rapidamente assim, pode muito bem ser uma terceira parte que você está trazendo para substituir a Deus. Não, eu não. Inconscientemente você está fazendo isso. Mais algumas ideias aí.
olha só, conselhos errados de alguém, estou em dúvida quanto a que decisão tomar aqui, quanto ao que fazer, trocar de emprego, não trocar, fazer isso, não fazer. O que eu vou fazer? Em vez de buscar orientação no Senhor, num irmão mais maduro, um parceiro na fé, orarem juntos sobre aquilo, não. Eu vou perguntar lá para o fulano do trabalho, lá para o meu compadre, que não teme a Deus. E aí ele vai me dar um conselho baseado no coração dele, que é tão pecaminoso quanto o meu. Quando junta dois corações pecaminosos, explode, você sabe, dá ruim. Isso é trazer uma terceira parte para a sua vida. Enfim, tudo que interfere na sua vida com Deus, que você tem trazido para resolver, para suprir uma lacuna que na sua mente, na nossa mente, Deus deixou aberta, essa terceira parte tem que ser removida. Isso é um ídolo. Isso é um ídolo. Que você possa avaliar a sua vida nesse sentido também. E por fim, terceiro lugar, quando as coisas não saem como a gente quer, como eu quero, eu preciso me contentar com o plano de Deus. Não sei se vocês conhecem esse casal aí. O Baruch e a Rebeca. Talvez sim, talvez não. Mas as músicas do Baruch, é o Paulo César Baruch, você já cantou várias vezes aqui na igreja. Ele estava no Impacto, inclusive. Ele é um cantor, um artista cristão. Paulo César Baruch. Ele e a esposa são casados há muito tempo e eles têm um testemunho muito legal. Eles estavam há 15 anos que tentavam engravidar e não podiam. E eles tinham entendido do Senhor. 15 anos tentando. Deus não quer que a gente tenha filhos. Amém. É a vontade dele. E eles tinham se conformado com isso. Até que veio o baby, tão esperado. Deus deu quando eles não esperavam mais. Inclusive o Baruch, lá no Impacto, ele foi lá, tocou e tal, moído de cansaço e foi logo embora, porque ele disse que a rotina estava bem puxada, com o bebê pequeno e tal. O bebê está pequenininho mesmo. A gente vê nesse texto de Gênesis 16 que a fala de Sarai mostra ressentimento com Deus. Eu até citei isso antes um pouco. Mas é uma frustração dela com o que Deus estava fazendo ou estava deixando de fazer. Ela diz no versículo 2: já que o Senhor me impediu de ter filhos, aí tome a minha serva e tudo mais. E nisso aqui a gente vê uma amargura de coração. A gente vê um ressentimento contra o Senhor, que não era um ressentimento declarado. Você está acompanhando ainda? Está todo mundo comigo? Amém? Não era um ressentimento declarado, assim, todo de saco cheio com Deus, né? O que Deus está fazendo? Eu não entendo a Ele, eu estou bravo. Não era um declarado. Ela só falou assim, como se nada fosse, né? O Senhor me impediu de ter filhos. Isso mostrava um coração duro, ressentido, porque não estava saindo as coisas como ela queria, como ela achava que devia ser. É como se ela dissesse, pensa só, nessa frase que ela diz, o Senhor me impediu de ter filhos, tome a minha serva. É como se ela dissesse, Deus errou, Abraão. Deus está errado. Nós temos que fazer alguma coisa para consertar. E muitas vezes, é exatamente isso que a gente faz. A gente não declara de boca cheia assim, Deus está errado. Deus errou no que Ele falou, não está certo isso aqui que eu estou vivendo, isso não é da vontade de Deus, mas a gente pensa isso, a gente sente isso, a gente pensa que o Senhor escreveu torto por linhas tortas, e a gente tem que dar o nosso jeito daí. O problema da gente querer dar o nosso jeito é que, fazendo isso, tomando as coisas nas nossas mãos,
a gente deixa de experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A gente precisa entender isso, igreja. A minha vontade, a sua vontade, não é boa, perfeita e agradável. Ela é falha, ela é má, manchada pelo pecado que habita em nós. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando a gente toma as coisas na nossa mão, além de não experimentar a vontade de Deus, a gente tem que arcar com as consequências do que a gente fez. Provérbios 14, 12 diz que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, que a gente possa se contentar com o plano de Deus. Para encerrar, como conclusão, eu tenho uma aplicação final aqui. A gente olha para essa história e pensa, ok, gente como a gente. Eu não estou falando o que está no slide, tá? Daqui a pouco eu vou entrar naquilo ali. A gente olha para Sarai, alguém impaciente, alguém amargurada, alguém endurecida. A gente olha para Abrão, um cara omisso, um cara banana, que a mulher vem e diz, que nem Eva, né? Eva tomou o fruto, deu para Adão, Adão tomou e comeu, e olha o problema que deu. Sarai chegou para Abrão e disse, tá aqui minha serva, toma ela. Abrão só pegou a serva, engravidou. E aí, só para parênteses aqui, Ismael deu origem aos árabes, que guerreiam até hoje com o povo judeu, que são os descendentes de Isaac, que é o outro filho de Abraão, que nasceu depois. Então, o erro de um casal, de uma família, gerou consequências que eles não tinham ideia. E a gente olha para isso e fica pensando, mas daí termina assim? Que história, que baita lição que o pastor trouxe hoje, né? Só dá nos nossos dedos e deu, vamos encerrar por aí para casa? Graças a Deus que não, amém? Graças a Deus que não. Porque a história aqui, Gênesis 16, não terminou assim. Porque tem o resto dela. Eu não vou falar de toda ela, mas tem algo muito importante aqui, que é a revelação de Deus. Deus vem em direção a Agar e se revela uma parte do caráter de quem ele é. Olha só. Se você olhar no versículo 7, olha comigo, Gênesis 16, versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte. Lembra que Agar estava grávida e foi expulsa de casa. E ela foi. O anjo do Senhor não é um anjo, é o anjo. É uma manifestação do próprio Deus, tá? Quando tem o anjo do Senhor na Bíblia, é a manifestação dele. Então, o próprio Deus encontrou Agar. Se você pensar comigo, quem é que consegue encontrar uma coisa? Só quem estiver procurando. Deus estava procurando por Agar. Ele estava indo em direção a ela. Alguém ferida pelo pecado e alguém pecadora também, porque Agar desprezava Sarai, sua serva, sua senhora. A pessoa que está ferida pelo pecado, que é pecadora, a pessoa que está vulnerável, Agar ali era uma escrava, era uma mulher, ela estava grávida, ela estava sozinha, ela era uma estrangeira, ela não tinha lugar nenhum para correr, ela não tinha esperança na vida, e é em direção a ela que Deus vem. E Deus não só vem, como Ele se revela como aquele que vive e vê. Porque Deus diz para ela, ou ela chama Deus de aquele que me vê, porque ela diz, aquele que me vê falou comigo, eu vi aquele que me vê. O Senhor viu o sofrimento dela. Deus estava ali revelando uma parte de quem Ele é. Não o Deus retirado, distante, longe da sua criação, longe do ser humano, longe de gente como a gente, longe dos pecadores. Não! O Deus que vê os pecadores.
O Deus que vem em direção aos pecadores. Você entende o que eu estou falando? Amém? 3. Amém. O Deus que vem em direção aos pecadores. E só para encerrar, onde é que a gente vê um eco, um reflexo dessa passagem? O Deus que vê e vem em direção. Uma delas está lá em Tito capítulo 3. Deixa eu ler 3 versículos para vocês. Abra sua Bíblia comigo, vai. Está bem cedo ainda. Tito 3, versículos 4 a 6. Esse é um texto que você deveria deixar marcado na sua Bíblia e amanhã fazer um devocional bem demorado nele, remoer, refletir, pensar bem em tudo que ele diz. Olha só. Mas, quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus pelos homens, da parte de Deus nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Olha o que está dizendo. A bondade e o amor de Deus se manifestaram pelos homens, não por atos de justiça, não por coisas boas, por obras, pelo esforço que a gente faz, mas por causa do amor e da misericórdia dele. Essa bondade e esse amor se revelaram, e aí através da bondade e do amor, através do Espírito Santo derramado generosamente sobre nós, ele nos lava, nos regenera e nos renova e nos restaura. Agar, Abrão, Sarai eram pessoas que não precisavam de mais nada, senão um Deus que lava, regenera, restaura, renova. Deixa eu trazer isso para nós. Você e eu não precisamos de mais nada, senão um Deus que lava, que restaura, que regenera, que renova. Amém? Esse é o Deus que está ao nosso alcance. Eu quero nesse momento orar com você. Fica de pé. Fecha teus olhos e vai pensando, vai refletindo. O Senhor Deus é aquele que vê o teu sofrimento. Ele vê como você fica perdido, como você falha, como eu e você não conseguimos acertar, como eu e você queremos muito, tentamos até, mas nós não conseguimos acertar. Deus vê isso. E é por isso que não graças a nossas ações, mas por meio de Jesus Cristo, Ele derrama o seu Espírito Santo em nós. E eu quero que você vá clamando ao Senhor pelas áreas da sua vida que precisam ser lavadas, regeneradas e restauradas. Deus quer lavar e restaurar a sua vida. O teu coração, talvez que está ferido pelo pecado, talvez ferido pelo teu próprio pecado, quando você olha para si e vê assim, eu sou muito pecador diante de Deus. Deus quer lavar o teu coração. Talvez você está com o coração machucado por outra pessoa, e você diz, Senhor, ele me machucou muito, o pecado dele está me fazendo sofrer. Deus quer lavar o teu coração. Talvez você percebeu que como Abrão e Sarai, você está falhando no teu casamento. Você está sendo um homem omisso, você está sendo uma mulher amargurada, ou tanto faz, um ou outro. Você está falhando como servo de Deus no teu casamento. Deus quer lavar e regenerar e restaurar o teu casamento. Talvez você está com dificuldade em qualquer outra área. Você está com dificuldade de servir a Deus, de amar a Deus, de desejar mais dEle. Você está se sentindo longe do Senhor. Eu estou te declarando aqui a palavra do Senhor. Ele quer lavar, restaurar e regenerar
o teu coração nessa noite, nessa hora. Senhor Deus, nós dependemos de Ti. Senhor Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós sabemos que Tu és o Deus que vive e vê. O Senhor vê a nossa luta. O Senhor conhece o pecado. O Senhor sabe o que é. O Senhor sabe o que nós enfrentamos, porque o Senhor Jesus também enfrentou a tentação. E o Senhor vê isso tudo e se compadece de nós. O Senhor não nos deixa lutando sozinhos. Nós glorificamos o Teu nome por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor vem em nossa direção. Nessa noite, tudo que nós precisamos, Senhor, é que o Senhor venha e toque a nossa vida. Toca cada vida aqui representada, Senhor. Toca cada casamento, cada família aqui, Senhor. Cada relacionamento, Senhor. Deus, restaura, lava, regenera, Senhor. Perdoa os pecados que estão sendo confessados. Traz à tona o que precisa ser confessado, Senhor. Eu quero que você confesse ao Senhor nessa hora os seus pecados. Vai abrindo o coração a Ele. Abre, não fica fechado, não fica teimando, não fica se achando perfeito. Se entrega a esse Deus. Senhor, abre os olhos e vê o Teu povo. Quebranta os corações nessa noite, Senhor. Incomoda cada um aqui, ó Pai, que precisa para ser restaurado, para ser renovado, Senhor. Para ter o pecado tirado de si, ó Pai. A culpa e o peso do pecado, Senhor, esteja removendo em nome de Jesus. Que as nossas histórias, Senhor, que às vezes parece que não tem uma resolução, Pai, que elas possam ser resolvidas por Ti, que é o Senhor que vê o sofrimento, o Senhor que vê a nossa vida. Nós clamamos pela Tua presença, nós clamamos pela Tua restauração, pela Tua esperança, Senhor, sobre nós, sobre cada um aqui. E é em Teu nome, Senhor Jesus, que oramos. Amém? Amém e amém. Não deixe de conversar com alguém sobre a decisão, sobre o clamor que você teve nessa noite. Se é com o seu discipulador, se é com o seu cônjuge, se é com alguém outro, se você não tem com quem falar, peça que alguém vai ser direcionado a você. Peça para nós da igreja aqui. Conversa com alguém e continua clamando por isso. O Senhor vê tudo que nós passamos. Amém? Quero só mostrar para você se alegrar comigo, em pé mesmo, antes de ir embora. Olha aí o que nós fizemos hoje à tarde. Eu e a Leite chegamos no pulo do gato, quase no fim, mas deu para orar ainda junto. Sabe onde é que é isso aí? Sabe que terreno é esse que está atrás desse pessoal aí? É o terreno da nossa construção, do prédio novo da nossa igreja. Atrás, do lado lá do Mangoni Bebidas, perto da Pietrobon. Hoje nós fomos lá de tarde, na verdade o pessoal foi lá e eu orei junto, daí no final. Foram lá para orar, simbolicamente no local, porque está começando a nossa construção. Está começando. Eu quero que você se alegre e ore junto por isso. Contribua o quanto você puder, porque nós vamos precisar de recursos. Nós vamos conseguir agora levantar só os pilares e as paredes, sem telhado, sem nada. Então precisamos do recurso. Mas ore por isso e se alegre com isso. Quem está animado aí pela construção? Amém? Vamos glorificar a Deus pelo que Ele fez até aqui, porque é uns par de anos aí tentando, né, e orando e tudo mais. Orem por isso tudo. Estamos felizes também pelo brechó que aconteceu no sábado passado. Ontem, né? Sábado passado. Pelo que Deus fez aí, por todo o pessoal que se envolveu, muito bom. E pelo que Ele ainda vai fazer. Esteja atento às informações aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e te dê a graça. E você tenha certeza que Deus te vê em tudo que você enfrenta na tua semana. E isso tudo é na presença dEle. Amém? Amém. Dá um abraço em quem está perto de você aí.